Abra comigo sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Capítulo 3, versículo 1 diz assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia, Êxodo 3, 1. Daí diz assim: um dia. Agora eu me perdi aqui. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava pegando fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Repete comigo: vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. E Deus disse: pare aí, tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto o meu povo, que o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo, e tenho visto como os egípcios os maltrataram. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. E Moisés respondeu a Deus, perguntou a Deus, versículo 11: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar nesse santo monte, e isto será prova de que eu o enviei. E Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome desse Deus? E aí Deus continua uma conversa com Moisés. Ele vai se apresentando, vai fazendo, vai agindo. Deus vai falando com ele. E é interessante que Deus vai dando estratégias para Moisés. Quero que você volte comigo lá no versículo 4. Bem no início dessa conversa diz assim: quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou. Repete comigo: quando eu me volto para Deus e decido ir mais perto para conhecer Ele melhor, para entender, Ele me chama.
Deus nos chama. Deus nos chama para viver e para fazer a sua vontade. Presta atenção. Deus nos chama. Ele nos chama sim da morte para a vida. Ele nos chama do pecado para uma vida com Ele. Ele nos chama das trevas para a luz. Mas mais que isso, Ele nos chama para nós fazermos a vontade dEle e trazermos a luz dEle a esse mundo que está em trevas. Cara, se tu olhar a história de Moisés, Moisés estava no deserto porque ele tinha feito algo errado, ele tinha matado um cara. E ele teve que fugir. E ele ficou 40 anos no deserto. E um dia Deus faz ali então uma árvore pegar fogo, e a árvore nunca parava de pegar fogo, e não se queimava, a árvore ficava... E daí é interessante que Moisés olha para aquela árvore e ele diz, que esquisito. E ao que parece ele demora um pouquinho, até que ele diz, eu vou ir lá ver o que está acontecendo. E ali quando ele decide ir ver mais de perto, Deus chama ele para uma missão. E ele começa a se esquivar, depois vocês vão ver que ele vai dizer, Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, o povo não vai acreditar em mim. E ele começa a dar um monte de desculpas, Senhor, eu sou pecador, Senhor, vá. Deus olha para ele e diz, cara, não tem jeito, eu te escolhi. Sabe aqueles 40 anos que Moisés passou no deserto, entre o dia que ele fugiu, foram 40 anos que Deus foi preparando ele. Ali não estava mais aquele assassino. Ali estava um novo homem. Ali estava um homem que foi sendo transformado no caminho. Quero dizer para você que não importa o seu passado, se você se arrepende e você deixa Deus moldar o seu coração, você pode se transformar na pessoa exata que Deus quer que você seja. Essa é a vontade dele. Então Moisés estava ali. Até vai ter um momento que Deus vai dizer, Moisés, o que tu tem na tua mão? E ele diz, Senhor, eu tenho uma vara, um cajado, que eu uso para me segurar, eu uso para bater nas ovelhas, eu uso para expulsar os lobos, eu tenho um pedaço de pau. Então é com esse pedaço de pau que eu vou te usar. E aí Deus manda ele jogar aquele pedaço de pau no chão, e aquele pedaço de pau vira uma cobra. Depois ele diz, pega no rabo da cobra. Quando ele pega no rabo da cobra, vira um pau de novo. Uou! Negócio esquisito, né? Mas ele queria dar para Moisés um sinal. E com isso Deus está falando para nós o quê? Que Ele vai nos usar com o que nós temos na nossa mão. Você acha que você vai precisar ir para outro país para receber o que Deus tem para ti? Você acha que você vai ter que aprender uma habilidade que você não tem nenhuma afinidade? Não, Deus vai te usar com as habilidades que Ele já te deu. Deus vai te usar com aquilo que Ele já colocou de potencial em você. E mesmo que seja algo pequeno, se você entregar nas mãos de Deus, esse negócio pequeno e simples pode ser muito bem usado por Ele. Veja, Moisés só tinha um pedaço de pau, era uma vara. Uma vara de um nômade do deserto, de um cara que andava ali, né? Vocês sabem, os andarilhos usam pedaços de pau para se apoiar. Né? No deserto não tem onde você ficar se escorando, então um pedaço de pau é bem útil. Mas aquele pau acompanhou Moisés por toda a história dele. Quando ele foi abrir o mar, ele estendeu aquele pedaço de pau, aquela vara, e ali o mar se abriu. Quando precisava de água, ele bateu numa pedra com aquele pau e saiu água. Não era para ele ter batido, era para ele ter mandado sair água, mas tudo bem, ele fez isso. Então, quando tinha uma batalha, Moisés segurava aquela vara levantada e o povo vencia a guerra. Um dia, quando ficaram na dúvida se Moisés era um homem escolhido por Deus, Deus fez brotar uma flor, um galho com flor daquele galho morto, para provar. E quando Moisés morreu, aquele galho ficou guardado e ele foi colocado dentro da Arca da Aliança. E quando nós chegarmos no céu, ele vai estar lá para a gente olhar ele e dizer que foi com esse pedaço de galho que Deus fez um monte de coisa. O galho tinha alguma coisa demais? Não.
mas ele estava na mão de um cara que entregou tudo para Deus. Guria, presta atenção. Deus te deu dons. Deus te deu habilidades. Menina, presta atenção. Deus colocou coisas na tua mão. Pode parecer pouco aos teus olhos. Entrega para Deus. E tu vai ver que Ele vai fazer coisas maravilhosas. Menino, Deus colocou coisas na tua mão. Ferramentas. Deixa Ele fazer. Deixa Ele te transformar. Pode parecer pouco hoje. Mas ali na frente você vai ver que Deus vai fazer muita coisa. Amém? Só que eu fico pasmo aqui, que Moisés estava vendo aquele troço pegar fogo, e ele não ia lá olhar. Você não fica pensando isso, que ele demorou para ir lá olhar. E ele disse, que esquisito, pega fogo e não se queima. Sabe que nós estamos rodeados de sinais de Deus. Para que servem os sinais? Os sinais servem para chamar a nossa atenção. Por que a sinaleira ela é feita com uma luz bem forte, que ilumina lá vermelha, amarela, verde, viu? Aprendi as cores da sinaleira. Ela é bem forte para que você tenha um sinal de que você deve parar ou deve seguir. E assim são os sinais de Deus, eles servem para chamar a nossa atenção de algo. Só que muitas vezes Deus está dando sinais à nossa volta e a gente não está prestando atenção. Cara, muitas vezes Deus está usando uma pessoa do teu lado para te abençoar, para falar coisas e tu não está dando bola. Se tu está aqui hoje pela primeira vez, pela segunda vez, um amigo te trouxe, esse amigo certamente é um sinal de Deus, um sinal da bondade de Deus, um sinal do amor de Deus. Um sinal pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Às vezes Deus permite que a gente passe por coisas difíceis, para que a gente lembre que a gente não consegue tudo sozinho, e que a gente então busque a Deus. Cadê a Milena? A Milena está aqui? Ontem nós fomos visitar a mãe da Milena no hospital. Nós vamos orar depois pela tua mãe aqui, todos juntos, Milena. A mãe da Milena está passando algo bem difícil, de saúde. Mas nós conversávamos na casa da Milena, que por meio desta enfermidade, a família da Milena conheceu Jesus. Teve que acontecer algo difícil. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o pai da Milena estava aqui na igreja. Depois de muitos anos, né? E nós logo poderíamos dizer que toda a família da Milena pertence ao Senhor Jesus. Já podemos dizer isso. Toda a família da Milena. Deus usa coisas, circunstâncias, para nos chamar a atenção. Deus está gritando conosco, dizendo, ei, olha para mim, presta atenção, para um pouco. Sabe, Moisés estava seguindo com as ovelhas, ele não ia parar, se não fosse aquele fogo que não parava. Deus teve que usar um negócio esquisito. Talvez tenha uns lances esquisitos acontecendo contigo. Se tu parar um pouquinho, tirar a atenção das outras coisas, da internet, do WhatsApp, do Face, do Netflix, do não sei o que, agora encheu de parafernália para te ocupar a cabeça, um monte de coisa inútil. Para um pouquinho e presta atenção no que Deus está falando. Se tu se voltar para Deus e tu decidir chegar mais perto, Ele vai falar contigo. Deus vai falar contigo. E com cada um de nós Ele fala de um jeito diferente. Eu estava lendo um livro esse final de essas férias, do Peter Vandenberg. O Peter Vandenberg, ele é o vice-presidente da CFAM, que é Cristo para Todas as Nações, que é um ministério internacional que evangeliza na África. Vocês já devem ter ouvido falar do missionário Bonk. Ele é o maior evangelista vivo da história da humanidade. Ele ainda está vivo, ele tem 84, se eu não me engano. E eles fazem cruzadas todo ano na África, em vários países. Teve uma cruzada que eles fizeram agora, alguns anos atrás, onde 6 milhões de pessoas entregaram a vida para Cristo numa cruzada.
Você sabe o que é 6 milhões de pessoas? Foram 4 dias. Mas numa noite só, foram 2 milhões e pouco. E isso não é assim de dizer. Eles têm fichas que as pessoas preenchem. Mas enfim, o Peter Vandenberg, ele era um cristão comum. Ele ia no culto no domingo de manhã na igreja dele. E um dia o pastor falou que Deus fala com as pessoas. E ele era dono de uma oficina de caminhões. Ele era um cara assim, que não tinha nenhum envolvimento com a obra de Deus. Ele pensava, eu dou meu dízimo, eu não estou em pecado, eu tenho minha mulher, eu estou bem, vou para o céu. Mas um dia veio um cara e falou isso, que Deus fala com a gente. E que Deus tem uma missão para cada um de nós. Pode ser que a tua missão seja ficar ali, naquela empresa, ser o dono da empresa, abençoar teus empregados, abençoar tua igreja, servir aqui, amém. Mas pode ser que Deus tenha algo diferente. Tu já parou para ouvir a voz de Deus? Pá. Ele disse, Deus fala, mas como que Deus fala? E aí, naquele dia, aconteceram algumas situações e ele tinha que tomar uma decisão. E aí ele disse, Deus, me dá um sinal, se é para mim fazer tal coisa. E ele disse que ele sentiu uma dor de estômago. E ele disse que estranho, uma dor de estômago, assim, um negócio esquisito. E ele entendeu que aquela dor, aquela situação, sensação estranha, dizia que era para ele fazer. E ele fez, e deu certo. Na outra semana ele estava indo para o culto e ele sentiu uma dor de estranha. E ele pegou, e ele parou, Deus, o que tu quer? Daí aquela dor não parava e inquietava ele. E daí veio na cabeça dele $20. E veio a cara de um homem. $20. Daí ele pegou aqueles $20 e foi lá no culto e deu para aquele homem. Era um homem rico. Chegou e disse, cara, tenho até vergonha de te dizer, mas eu senti um negócio estranho no estômago. Eu perguntei para Deus o que era, e daí veio a tua cara e $20. Deus mandou te dar $20. Daí disse que o cara começou a chorar na frente dele. Começou a chorar. E o cara disse, eu estou pedindo uma resposta para Deus há tempo, e eu sempre que Deus me dá uma resposta, eu acho que não é de algo que eu tenho que fazer. E eu disse, Deus, se é para mim fazer isso mesmo, tu vai fazer alguém fazer um negócio muito de esquisito hoje no culto. Uma coisa inusitada que jamais aconteceria, se não fosse tu mover essa pessoa. E daí disse que chegou o cara com $20, e ele todo rico lá. O que ele precisava de $20? Ele disse, não preciso dos $20, precisava dessa resposta mesmo. Daí ele disse assim, eu aprendi que Deus fala comigo pela dor de barriga. Deus fala com as pessoas de formas bem diferentes, ele disse, comigo é com uma dor de barriga. E ele disse que um dia ele pegou uma revista na rua, na igreja, ele recebeu uma revista que falava das missões na África, e deu uma dor de barriga nele. E ele disse, cara, será que é de Deus? Mas ele ficou na dele, se for de Deus vai acontecer. E ele tinha uma banda, e eles tocavam, ele era ministro de louvor. No outro mês ele foi convidado para ir tocar num evento desse, que vinha o Bonk, lá para uma cidade ali perto. Ele disse, meu Deus, senti dor de barriga quando eu vi o negócio. Agora o cara está vindo aqui, eu vou tocar com ele. Pá! Ele tinha largado tudo. Quando ele sentiu isso, quando Deus foi falando com ele pela dor de barriga, ele largou tudo. Ele e a família, com 3 filhos, foram fazer seminário bíblico. Venderam a parte da empresa de caminhão que ele tinha. Era uma mecânica de caminhão, ele era engenheiro na África. E ele foi para a Europa estudar. Chegou lá, eles não sabiam fazer nada para viver, a não ser tocar e cantar. Eles tocavam e cantavam nos cultos da igreja deles lá, que eles participavam. Começaram a convidar eles. E como ele não tinha salário, mas ele também dizia que Deus disse que não era para ele pedir salário. Ele dizia, se vocês quiserem dar uma oferta, vocês podem dar. E disse que Deus foi mantendo eles assim durante 3 anos. E a banda deles ficou famosa na Europa. Mas quando Deus disse para ele que era para ele largar a banda, para ir para a África, disse que a dor de barriga foi bem forte. Daí ele chegou no Bonk e disse, eu acho que tu vai achar esquisito, mas Deus mandou eu largar meu ministério e me juntar ao teu ministério. Daí o Bonk disse, eu acho que Deus não falou isso contigo. Por quê? Porque eu não preciso nem de músico e nem de pregador, nós lá na África temos muita gente. Eu acho que não tem lugar para ti. Eu vou te dar uma prova, está aqui, ó. Eu tenho a lista do que eu preciso de obreiros. E só tem um cargo que está precisando de gente. Aqui, ó, é mecânico de caminhões, engenheiro.
Cara, ele era mecânico de caminhões, porque eles tinham uma frota de caminhão para atravessar a África levando as cruzadas. E o cara foi lá ser mecânico de caminhões. Passados 6 meses, ele foi colocado como vice-presidente do ministério. De tanto que ele organizou as coisas e Deus mostrou para o bom que era para ele ser o auxiliar dele. E ele começou a pregar junto nas cruzadas. Sabe? Quando Deus fala com a gente, Ele fala com cada um de um jeito. Ele disse que ele sempre se perguntava para Deus: Deus, por que eu fui fazer engenharia? Se tu queria que eu fosse ser pregador, músico, por que eu fui fazer engenharia? Depois ele entendeu, porque ele ia trabalhar num ministério que vive sobre rodas atravessando a África. E ele diz que a engenharia continua sendo útil, porque as coisas continuam estragando. E ele é um cara tipo o Felipe, assim, cadê o Felipe? Conserta tudo. E é legal isso, tu vê assim que Deus usa as pessoas com o que elas têm. Ele pode somar novas coisas, mas o que Ele já te deu é muito importante. E essa noite eu quero dizer isso para você: não desanime achando que o que você tem é pouco. Pode parecer que é só um pedaço de pau. Cara, sério, se eu disser para alguém aqui hoje que Deus vai te usar com cabo de vassoura, você não vai acreditar. Mas Deus usou Moisés com um pedaço de pau, cara, é compatível com um cabo de vassoura. Um cabo de vassoura é até melhor, ele é roliço, é redondo, é perfeitinho, né? A vara de Moisés era um galho arrancado de uma árvore, não tinha nada de especial. Meu, se Deus usou um pastor de ovelha do meio do deserto, com um pedaço de pau na mão, imagina um jovem que nem você, que tem habilidade, sabe ler, escrever, que tem acesso à internet hoje em dia, que tem acesso aos estudos, que tem as tuas habilidades que são únicas. Imagina o que Deus pode fazer através de ti. Imagina se você dizer sim hoje, o que Ele pode fazer? Se você continuar estudando, se você continuar trabalhando, se você se dedicar ao Senhor, se você se voltar a Deus, o que Ele pode fazer? Não tenha medo. Não ache que é pouco o que você tem. Não ache que você não tem nada. Efésios 5,14, eu quero ler contigo. Esse é o título dessa palavra de hoje. Desperta, ó tu que dormes. Repete comigo: desperta, ó tu que dormes. Na outra tradução aqui diz: você que está dormindo, acorde. Cutuca o jovem do teu lado e diz assim: acorda, menino. Acorda, guria. Acorda, tu que está dormindo. Efésios 5,14 fala disso, né? Diz assim: porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Acorda, tu que dorme. Cara, tem gente que já recebeu luz de Deus. Sabe o que é luz? Você estava nas trevas, você veio para a luz, mas continua dormindo. Está na hora da gente levantar. Está na hora da gente acordar para o nosso chamado. Está na hora da gente acordar para o potencial que a gente tem. Está na hora da gente acordar para a vida com Deus, para crescer em Deus. Está na hora da gente parar, cara, de ficar acomodado e da gente olhar. Eu estava olhando ontem o mapa de Novo Hamburgo, ontem não, esses dias. Pá, cara, nós temos 250 mil pessoas nessa cidade. E hoje aqui nós não temos 150 jovens. É muito pouco para a gente se acomodar. Ah, que legal, tu vem no sábado aqui, tem 1000 pessoas na igreja. Isso é 250 avos dessa cidade. Se tu juntar todas as igrejas que tem culto aqui durante a semana, as pessoas que vão, ainda é pouco. Eu quero que todas as 250 mil pessoas de Novo Hamburgo sejam salvas.
Eu quero que todos, eu não quero ver ninguém indo para o inferno. Eu quero que todas as pessoas conheçam o Senhor. Na tua escola, teus colegas já conhecem a Deus. Na tua família. Lá no teu trabalho. Daí tu vai dizer, mas é difícil. Cara, eu não estou pedindo para você fazer um culto lá dentro. Mas se deixarem, faz, tá? Se deixar, faz. A gente vai aproveitar as oportunidades. Mas a gente vai usar o que a gente tem na nossa mão. E muitas vezes o que tu tem na tua mão é uma boa palavra quando alguém vem e diz bom dia. E tu pode olhar nos olhos dessa pessoa e dizer bom dia. Que Deus te abençoe. Cara, eu vejo que tu não está legal. Quer conversar um pouquinho? Às vezes essa é a ferramenta. É um olhar, é um abraço. É olhar para a pessoa e dizer, tu está bem hoje? Tu está bem hoje? E Deus sempre vai nos dar ferramentas para a gente poder servir a Ele. E aí daqui a pouco surge a oportunidade para tu falar, testemunhar algo, orar. Deus não vai pedir que tu faça uma pregação que nenhum pastor faz. Não, você vai fazer com aquilo que você tem. Contar teu testemunho. Você vai poder fazer, servir a Deus com aquilo que você tem na sua mão. Em Efésios 1, abre lá um pouquinho antes. Fala sobre isso, de nós enxergarmos o que nós já temos. Sério, eu gostaria que vocês esse ano, que cada jovem aqui, cada irmão na nossa congregação, cada jovem de Novo Hamburgo que já conhece o Senhor, se desse conta do que já recebeu de Deus. Você vai dizer, mas eu tenho mais para receber. Eu também tenho, todo mundo tem. Porque a fonte é inesgotável. Mas eu quero te dizer uma coisa, o que você já tem, já serve para fazer algo. Cara, desperta tu que está dormindo. Saia do sono espiritual. Saia do sono que você não lê a Bíblia, que você não ora, que você não participa de nada, não se envolve em nada. Saia desse sono, meu. Te envolve com o reino, te envolve com o que Deus está te chamando. Te envolve com as pessoas. Ouve o chamado de Deus. Efésios 1, nós podemos ler do 15 em diante. Diz assim: por isso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, eu não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Olha só que legal, Paulo faz um elogio para eles. Sério, eu ouvi falar da fé de vocês. Estou trifeliz. Vocês têm fé, vocês creem em Deus, vocês são amigos. E eu olho para vocês, eu vejo jovens com fé. Eu vejo pessoas que são amigas, que vocês têm amizade, e é muito maravilhoso isso. É um elogio. Mas essa fé guardada não serve para nada. Sério. Se eu ser um cara muito rico, mas o meu dinheiro ficar só lá parado, não vai servir para nada? Já ouviram falar daqueles velhos que morrem, quando morre a pessoa, todo mundo acha que ela é pobre, e daí descobre que ela tinha uma fortuna guardada, debaixo do colchão. Daí tu diz, que desperdício, dá para mim, eu vou saber usar. Mas muitas vezes nós estamos assim, nós somos cristãos com uma riqueza espiritual guardada. A gente quer receber, daí tu ouve a palavra, daí tu recebe, mas depois não usa. Teu pai não está legal e tu nem chega lá para conversar com ele. Deus vai fazer algo. Você precisa se colocar à disposição. E depois ele continua, vamos lá. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E agora olha o que ele pede. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. Olha só. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês.
para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. E olha o que ele diz no 18, que é muito forte. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele, e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Este poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao lado direito no mundo celestial. Eu peço que Deus abra os olhos de vocês para que vocês vejam as bênçãos e o poder que está sobre nós. Quando você vê isso, você vai parar de se queixar dos seus probleminhas. Você vai parar de achar que o copo está meio cheio, meio vazio. Você vai parar de ficar olhando por que não deve, porque os teus olhos se abriram e você viu um potencial que você tem. Você tem muito potencial. E o poder do Espírito Santo que está em nós, ele é muito grande. Não estou falando de poder, de tu chegar e ostentar poder. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do poder de Deus que opera através de nós. Na singeleza muitas vezes. Na singeleza do dia a dia. E também em coisas grandes. Esse poder que opera em nós, ele é o mesmo poder que operou em Jesus. Quer dizer que se você precisar orar por uma pessoa que está enferma, você tem esse poder. Mas também quer dizer que esse poder te dá forças para quando você pensa que você está morrendo, você tem a vida. Esse é o poder da vida de Deus. Com esse poder, Jesus na cruz olhou para baixo e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Te dá poder para perdoar, te dá poder para amar as pessoas quando elas te machucam, te dá poder para viver o Evangelho. E eu desejo nesses dias que tudo que Paulo pediu para essa igreja de Éfeso aconteça na tua vida. Sério, eu desejo isso, para que nós venhamos a viver aqui em Novo Hamburgo um novo tempo. Não de uma igreja que depende do pastor para que tudo aconteça, mas de uma igreja viva, onde um ajuda o outro, onde cada membro é uma parte viva do corpo, que vai e ajuda o necessitado, que socorre, que é viva. Cara, lá onde você está, você é a mão de Deus. Hoje de tarde eu estava aqui, e veio uma senhora falar comigo. Há pouco tempo atrás ela foi liberta de uma opressão espiritual muito grande. Ela antes frequentava lugares de ocultismo, e tinha espíritos malignos que oprimiam ela. E há pouco tempo ela foi liberta. Mas ela estava cheia de panfletinhos desses nossos informativos na mão. E ela me disse assim: irmão, eu quero falar porque eu não sei se é certo o que eu estou fazendo. Eu disse: o que é, irmã? Eu não sei, me deu uma vontade de pegar isso aqui e entregar para todos os meus vizinhos. E eu fui semana passada. E aí, sabe o que aconteceu? Eu vi que algumas pessoas deixavam eu conversar com elas. E eu comecei a falar o que Deus fez comigo. E aí, irmão, não sei se está certo, mas eu achei uma mulher na parada de ônibus. E eu falei para ela também. E todo dia eu achava ela na parada, e todo dia eu falava: e ontem ela não foi na parada. Mas eu sabia onde é que ela morava. E eu pensei: vou lá na casa dela. Eu fui. Cheguei lá, ela estava doente. E Deus também, não sei, irmão, se é certo o que eu fiz, mas eu fui lá orar por ela. Deus disse: irmão, o que tu fez está muito certo. Eu disse: o que tu falou para ela? Olha, eu não sei direito o que falar, mas eu abri a Bíblia e tinha ali um negócio. Eu disse para ela: irmã, eu não sei direito, eu não conheço muito a Bíblia, eu estou começando esse negócio. Mas assim, e vamos abrir aqui, Deus vai abrir alguma coisa. E daí disse que ela abriu e caiu bem numa parte que falava sobre idolatria. E disse que a mulher era cheia das idolatrias na casa. E daí falava que o nosso Deus é um Deus vivo. Ele não é um Deus de estátua, que não vê, que não fala. Ele é um Deus vivo. E ela disse: pai, eu não sei, quando eu comecei a ler aquilo, a mulher começou a chorar. E daí o que tu falou? Não, eu disse para ela que tinha um caminho, que eu também tinha essas coisas erradas, mas que Deus mudou tudo. Disse: é isso aí, irmã, e daí? E daí eu quero que tu ore por mim, porque eu não sei se eu devo continuar.
Eu disse, tu deve continuar, leva mais panfleto. Vamos orar então. Eu orei, abençoei ela. Pensa, uma senhorinha, na singeleza de coração. Ela só disse, Deus, deixa eu entregar isso aqui. Porque ela quer muito que as pessoas sintam o que ela sente. Ela vivia oprimida, ela vivia apertada, ela não tinha paz. E ela hoje tem paz. Ela tem alegria. Ela só quer isso, que as pessoas experimentem o que ela está experimentando. E ela disse para mim uma coisa, irmão, porque eu não sei, assim, eu estou começando, eu tenho muita coisa ainda para mudar na minha vida, por isso que eu não sei se é certo eu falar para as pessoas. Eu disse, irmã, mas tu já recebeu algo de Deus? Ela disse, sim, Ele me libertou. Eu disse, então tu já pode falar, porque tu já tem uma história. Fala do que tu viveu. Fala do que tu já venceu. Anda nesse caminho. E eu fiquei muito feliz de falar com ela hoje. Porque eu vi que nós temos tanto potencial. Nós temos tanto potencial. E se a gente parar de achar que é pouco o que a gente tem, e a gente botar um panfletinho no bolso, a gente compartilhar no WhatsApp, convidando um amigo, muita coisa vai acontecer. Às vezes tu acha, não vou compartilhar o convite do culto. Cara, às vezes é essa a oportunidade, tem alguém lá sedento. Na minha família tem um tio que ele se diz ateu, que não acredita em Deus. E os filhos dele cresceram assim, sem ir na igreja. E eu comecei a compartilhar com eles os devocionais, aqueles que eu gravo todo dia. E daí esses dias nós estávamos numa situação de família, e um deles chegou em mim, que era mais duro, e disse assim, cara, é profundo aquilo que tu manda para mim todo dia, viu? Continua mandando, tá? Tá bom? A gente precisa de Deus, né? Eu falei para ele. Ele disse, cara, cada vez eu entendo mais que a gente precisa desse lado aí que vocês têm aí. Ele falando assim, né? Esse lado aí. Porque o cara vê assim, né, cara, que as outras coisas da vida tudo passam, né? Eu disse, cara, é assim. A gente estava no velório de um tio. E ele olhou o tio no caixão, né? Tudo passa, né? Cara, Deus vai te dando ferramentas. Deus vai te colocando. O velório é um bom lugar para falar de Jesus. Todo mundo se liga que um dia vai estar ali naquele caixão. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que faz nos filmes, o que faz um super-herói ser um super-herói? O que faz um super-herói, esses da Marvel, ser um super-herói? Aí você vai me dizer, os superpoderes? Mas me diga uma coisa, os super-vilões geralmente não têm superpoderes também? Tem. Na verdade os dois têm a mesma coisa. O que faz o super-herói ser um super-herói é a decisão dele de usar aquilo para o bem e de ajudar as pessoas. E eles geralmente apagam a própria vida deles para poder ajudar os necessitados. Eu quero dizer isso para você. O cara que escreveu o Superman, que foi o primeiro super-herói da Bíblia, desses da Marvel, né? Da Bíblia não. Mas eu vou chegar lá. Ele se inspirou na história de Moisés. Eu estava lendo, ele é um judeu. E ele criou a história, é um paralelo com a história de Moisés. O Superman, ele vem do espaço numa nave que é tipo um berço. Moisés foi colocado no rio Nilo, num bercinho que boiava e foi encontrado. Mas ele tinha nele um poder, ele vinha de outro povo, Moisés também vinha de outro povo, mas foi criado no meio daqueles. O Superman é um paralelo com Moisés. O cara fez copiando os princípios da Bíblia. Se você for olhar os super-heróis, eles têm uma coisa que cativa as pessoas, que eles decidem neutralizar a vida deles. Eles não mostram quem eles são, porque eles não querem glória. A maioria deles, né? Agora tem uns novos que sim. Eles não querem aparecer. Eles só querem ajudar. E é isso que Deus quer de você e de mim.
que você e eu venhamos a usar o poder que Ele nos deu, a graça que Ele nos deu, mas que no final ninguém lembre da gente, as pessoas só lembrem de Jesus. Que no final o nome dele seja exaltado. Que digam, pai, eu não sei quem foi o cara que veio aqui, mas ele orou por mim e eu entreguei minha vida para Jesus. E que essa pessoa possa multiplicar isso. Você está entendendo? Você tem um potencial. Você tem um potencial. Imagina se os super-heróis dissessem, vou viver a minha vida, né? Vou usar a minha super força aqui para quebrar uma casca de nós, para abrir uma garrafa, para minha super velocidade para limpar a casa bem rápido. Vou usar. Não tem sentido, cara. Assim é tu usar a tua fé só para ti. Vou usar minha fé para ficar rico. Tu pode. Tu vai orar, vai pedir para Deus vai te dar um negócio, vai te dar um trabalho, tu vai crescer, tu vai comprar uma casa, vai comprar 2, vai comprar 3, tu vai ser honesto. Beleza. Mas que glória tem nisso? De tu usar só para ti um negócio que é feito para salvar o mundo. Moisés recebeu algo para salvar o mundo da época dele, para salvar o seu povo de uma opressão, para arrancar eles. E é isso que Deus quer que você faça. A sua fé foi feita para salvar essa geração, para salvar a tua escola, cara, para salvar a universidade, aqui a Fevalha, a Unicinos. A tua fé foi feita para abalar. Você tem fé. Isso não é pouco. Feche teus olhos, eu quero orar contigo. Raquelzinha pode vir no piano. Acorde você que está dormindo. Que legal. Acorde para o teu chamado. Acorde para usar os dons que Deus te deu. Acorde para salvar o mundo. Acorde. 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 Acorde! Acordar os caras. Vamos orar? Senhor, nessa noite nós pedimos que Tu desperte o nosso coração para o Teu chamado. Senhor, eu sei que cada jovem desses aqui tem um chamado específico Teu. Eu sei, Senhor, que Tu não chamou nenhum de nós para sermos inúteis. E que cada pessoa na Tua igreja é uma célula, é uma parte importante. Eu peço, Senhor, que Tu dê a este menino, esta menina, uma visão aberta, uma visão espiritual aberta, para que possa ver a grandeza da Tua glória. Para que possa ver, Senhor, a riqueza daquilo que Tu depositou na vida dele e dela. Senhor, para que possa enxergar aquilo que Tu botou na sua mão. E não ache pouco aquilo que Tu já lhe deu, mas comece a partir disso. Ajuda esse menino, Senhor, a desenvolver os dons que Tu deu a ele. Ajude essa menina, Senhor, a desenvolver os talentos, os dons, as graças que Tu deu a ela. Que cada um aqui, Senhor, seja tudo o que Tu sonhou. E que possamos ver no futuro, Senhor, não os nossos nomes sendo grandes, mas o Teu nome sendo exaltado. Possamos ver a nossa cidade salva. Possamos ver, Senhor, o Vale dos Sinos lavado pelo sangue de Jesus. Possamos ver o Rio Grande do Sul queimando na Tua presença, Senhor, cheio da Tua presença. Possamos ver, Senhor, nossas comunidades, nossas igrejas cheias do Espírito Santo. Possamos crescer, ter família aqui no meio, Senhor. Criar nossos filhos na Tua graça e Te servir aonde Tu nos colocar. Senhor, eu peço nessa noite que Tu dê a esse jovem coragem para voltar lá no Egito com o que Tu colocou na mão dele e enfrentar Faraó. Que Tu dê a esse jovem coragem, Senhor, para entrar na sua escola, na sua universidade, no seu local de trabalho, com aquilo que Tu colocou na sua mão e no seu coração, e enfrentar os poderes das trevas. Eu peço, Senhor, que Tu nos chame e nos levante. E Pai, eu peço por favor, que quando nós estivermos dormindo,
Quando nós estivermos, Senhor, tranquilos e calmos, achando que não temos o que fazer, Tu nos desperte para o Teu chamado. Nos desperta hoje, Senhor. Nos põe dentro daquilo que Tu sonhou para nós, Senhor. Enche o nosso coração de fé, Senhor, e que essa fé não seja poderosa apenas para nosso uso pessoal, mas poderosa, Senhor, para transformar a sociedade. Uma fé viva, para tocar a nossa família, para tocar a nossa escola, nosso convívio, nossos amigos, a universidade. E eu peço, Senhor, que Tu guie e dirija a vida de cada jovem aqui, a vida profissional, o trabalho, os estudos, e Tu coloque essa pessoa onde Tu sonhou, para que possa crescer dentro da Tua vontade, e que ali possa dar frutos. Senhor, eu sei que tem jovens aqui que ganharam um chamado Teu, Senhor, para o ministério. Para o ministério da adoração, do louvor, para o ministério, Senhor, da palavra, do evangelismo. Senhor, eu peço que esses jovens específicos, Tu queime no coração deles, Senhor, essa chama, e Tu não deixe que nada roube isso. Oh Deus, Tu tens, Senhor, falado conosco nesses dias, sobre nós acordarmos para o nosso chamado. Não nos deixe dormir, Senhor. Não nos deixe, Senhor, nos entreter com o mundo. Não nos deixe, Senhor, nos envolver com tanta coisa e esquecer do que é mais importante. Não nos deixe, Senhor, amar mais o dinheiro do que a Ti. Não nos deixe, Senhor, amar mais a nossa profissão, oh Senhor, o nosso entretenimento, amar mais, Senhor, a nossa casa e o conforto e o ar-condicionado do que a Tua presença, Senhor. Nos leva para as vilas, nos leva para as escolas, nos leva, Senhor, para os lugares dos moribundos, para os hospitais, Senhor, nos leva, Senhor, lá para os orfanatos, para os centros de recuperação, Senhor, para os lares de idosos, nos leva onde tem pessoas sofrendo, Senhor. Nos leva até a casa daquela senhora que chora essa noite sozinha. Nos leva, Senhor, até a casa daquele jovem, Senhor, que pensa em tirar a sua vida. Nos leva, Senhor. Nos leva, Senhor. Põe em nós o Teu GPS, Senhor, e nos guia até onde Tu quer. Oh, essa noite eu pergunto: quem quer que Deus abra os teus olhos para que você veja mais ainda aquilo que Ele preparou para ti? Quem quer que Deus abra os teus olhos para que você veja aquilo que Ele depositou nas tuas mãos? Se você quer que Deus abra ainda mais os teus olhos, fique de pé. Oh, Deus está aqui. Feche teus olhos. Eu peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dEle e conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que agiu ressuscitando Jesus Cristo. Olha para mim. Quando eu comecei essa caminhada com Deus, eu não sabia onde eu ia parar. Eu ainda não sei. Às vezes me perguntam: tu sabe qual que é o teu chamado? Cara, eu só sei que fui chamado para caminhar e para fazer. Eu me levantei e eu estou fazendo. O destino final eu não sei, mas eu sei o caminho e eu estou andando nele. E desde que eu me levantei para servir a Deus, fazem 14 anos. 14 anos num retiro, uma galera ficou sentada, mas eu me levantei e fui lá na frente, quando perguntaram quem queria servir a Deus. Fazem 14 anos. Eu decidi gastar a minha vida para isso. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho esposa. Na época eu não tinha nada. Eu tinha uma faculdade que eu só conseguia pagar uma cadeira. Eu tinha um emprego muito simples, eu vendia pão na rua. A minha vida era
Muito simples. E de lá para cá eu quero te dizer uma coisa. Eu me dedico o máximo que eu posso e o tempo todo a servir ao Senhor. E Deus nunca me deixou faltar nada. Deus me abençoou com uma esposa maravilhosa. Deus me abençoou com uma filha linda. Deus me abençoou com uma casa maravilhosa, com um emprego bom. Deus me abençoou com estudo, com oportunidades. Deus me abençoou com amigos. As maravilhosas bênçãos de Deus estão guardadas para aqueles que decidem andar com Ele. Mas eu não tenho guardado só para mim. Eu tenho gastado a minha vida. Me chamam num lugar, eu não penso duas vezes, eu vou. Amanhã de manhã nós vamos estar numa escola aí. Vou lá levar a palavra para 100 e poucos pais que vão estar lá. Alguns jovens aqui vão junto lá falar com as crianças, fazer um teatro. Vai ser muito bonito. Eu poderia dizer, estou cansado, trabalhei a semana toda. Eu poderia dizer, vai outro. Mas Deus me chamou. E eu vou ir. Eu quero dizer para você essa noite, não tenha medo de se lançar. Não tenha medo de te largar, de te atirar nos braços de Deus. Não tenha medo de correr para Ele. Não tenha medo de dizer, Senhor, cara, Ele vai cuidar de todo o resto. Feche teus olhos. Senhor, eu peço que Tu abra os olhos do entendimento desses jovens. Que cada um aqui entenda por que Tu chamou ele. E que na hora que se sentir fraco, Senhor, esses olhos abertos espirituais mostrem a ele a Tua glória que o cerca. Que ele nunca mais se sinta sozinho, fraco, cansado. Que não tenha medo, Senhor, de passar necessidades financeiras, necessidades, Senhor, de qual seja a área. Que não tenha medo de ficar sozinho, ou, Senhor, de gastar a vida com aquilo que é errado, mas que tenha, Senhor, coragem para Te servir. Que esse jovem, Senhor, tenha sensibilidade para ir até as pessoas necessitadas. E que todos nós possamos, Senhor, Te servir com todo o nosso ser. Com todo o nosso ser. Começa a pedir, Deus, abre os meus olhos. Eu não quero mais me enxergar pequeno, Senhor. Eu não quero me enxergar fraco, Senhor. Eu não quero me enxergar como eu me enxergo. Eu quero me enxergar como Tu me enxerga. Oh, Deus.